Olá, espectadores da TVT. Hoje nós assistiremos ao 7º programa da mostra O Cinema e a Luta dos Trabalhadores. O filme de hoje é Esquerda em Transe, um longa-metragem documental de Renato Tapajós, de sintéticos 78 minutos. Ele vai contar a nossa história contemporânea de uma forma muito pessoal. Afinal, Renato é um militante político, um cineasta e um escritor, que dedicou sua vida desde os anos 60 à causa da emancipação popular. Renato inicia o filme contando que nos anos 60 ele era um estudante de filosofia da USP e começou a fazer seus primeiros filmes, seus primeiros curtas-metragens. Engajou-se na luta política, foi preso, foi torturado, Depois de libertado, ele continuou sua militância política e fazendo seus filmes. E o filme que ele fará agora é um filme de questionamento. Vai questionar a esquerda, da qual ele faz parte. Um questionamento doloroso, mas necessário. Para essa empreitada tão complexa, ele contará com 6 depoimentos de Marilena Chaui, de Boaventura Souza, de João Pedro Stedley, de um jovem político a quem ele dá um espaço imenso no filme, que é Guilherme Boulos, do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e 2 da novíssima geração, Lira Ali e Tiago Pará. Esses 2 jovens são militantes do Levante da Juventude. É outro movimento que ganhará um espaço nobre no filme de Renato Tapajós. Ele vai buscar nas novas gerações, em suas formas nada ortodoxas de fazer política, a energia que ele precisa para continuar lutando, Ele que é um homem de 70 e muitos anos, E com muitas desilusões e também com muitas alegrias com sua longa trajetória na esquerda. Então, prestem bastante atenção num detalhe. Ele fica muito feliz, ele vê um raio de esperança nos tambores batidos pelos jovens do Levante. E esses tambores vão pontuar os melhores momentos do filme, Aqueles momentos de esperança. Ninguém espere um filme desiludido. Há, sim, momentos difíceis, momentos terríveis. Nós ouviremos as vozes, não veremos as imagens de deputado que votou evocando torturador, de deputado que votou evocando família, filhos, irmãos, assim, aquela coisa abominável que a gente viu no Congresso Nacional no dia do impeachment. Mas Esquerda em Transe é um filme de esperança. E assistindo vocês verão por quê. Até a próxima sessão. Brasil, atenção Minas Gerais. As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. 1964 foi o ano que fiz o meu primeiro filme. Neste mesmo ano, vivemos um golpe civil-militar no Brasil. Eu era estudante de Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia da USP, em São Paulo, e fazia parte do movimento estudantil. No dia 31 de março, o dia em que os militares tomaram o poder, eu ainda subi num palco na universidade para fazer um recital de poemas revolucionários. Não imaginava que a partir do dia seguinte eu viveria num outro Brasil. Levei mais de um mês tentando entender o que tinha acontecido. E muito mais tempo pensando no que fazer. Entrei para a clandestinidade e para a luta armada. Fiquei preso durante 5 anos. Fui, como muitos outros companheiros, torturado inúmeras vezes. Carrego até hoje as marcas da tortura.
A partir daquele momento, para mim e para a maior parte do movimento estudantil, as pessoas estavam divididas em dois grupos. Quem era contrário à ditadura militar, à esquerda, e quem era a favor da ditadura, à direita. Claro que as coisas não eram assim tão simples. Dentro da esquerda, já existiam dezenas de divergências e facções. Mas frente ao inimigo comum, era mais fácil entender quem era quem. Desde então, tenho feito filmes sobre as esquerdas. Na década de 80, filmei a fundação do PT, o surgimento da CUT, o MST, as diretas, a Constituinte, os diversos movimentos sociais e o entusiasmo dos sindicatos. Apesar da grave crise econômica deste período, a esquerda viveu um de seus melhores momentos. Estávamos nas portas das fábricas, nas igrejas, nos bairros, nas periferias. Vivi de perto tudo isso. Já a década de 90 foi difícil. Com as políticas neoliberais a todo vapor, o desemprego explodiu. Os sindicatos e o maior partido de massa do Brasil, o Partido dos Trabalhadores, recuaram. Nas décadas de 80 e 90, eu ainda conseguia distinguir com clareza a esquerda e a direita em nosso país. Quem era de oposição aos governos deste período era de esquerda. A partir de 2002, as coisas começaram a mudar. O PT ganhou as eleições para a presidência com um grande pacto nacional, um projeto de coalizão entre partidos e interesses bem diferentes. Uma conciliação de classes. Apesar disso, a vitória nas urnas foi comemorada pela maior parte da esquerda. Nesse momento, para quase todo mundo, o PT era a esquerda. Ou, pelo menos, seu representante natural. Vivemos um período de significativos avanços sociais. Mas, ao mesmo tempo, bancos tiveram lucros recordes, a concentração de terras aumentou e as elites continuaram com seus privilégios históricos. As reformas estruturais que tanto precisavam ser feitas não foram feitas. E mesmo com avanços incontestáveis, o modelo econômico e político não mudou. Para mim, isso não foi exatamente uma surpresa. Desde os tempos das greves no ABC e de sua fundação, a negociação sempre foi a forma com que o PT atuava. Romper nunca foi a proposta. As contradições eram latentes dentro e fora do PT. Como pode um governo ao mesmo tempo distribuir e permitir a concentração de renda? Para algumas pessoas, este nível de contradição se tornou insustentável. E então, parte da esquerda começou a questionar se o Partido dos Trabalhadores era de fato de esquerda. Muita gente saiu do PT e outros partidos e organizações foram criados, fazendo oposição de esquerda ao governo. Ainda no primeiro mandato da presidenta Dilma, a queda do valor do petróleo e a consequente queda do valor das commodities em todo o mundo fez com que a arrecadação no Brasil também caísse, obrigando o governo a fazer cortes.
A oposição usou este cenário para dizer que o governo gastou mais do que deveria, acusando-o de irresponsabilidade administrativa. A direita construiu uma crise política desproporcional, sustentada pelos grandes meios de comunicação. O governo perdeu apoio no Congresso e na sociedade. A direita se fortaleceu. E a narrativa antipetista foi construída. Os discursos e as práticas ficaram confusos. E pela primeira vez, eu já não conseguia definir com clareza o que era ser de esquerda no Brasil. Parecia que a esquerda estava em transe. Cumprimentei agora há pouco por telefone a presidente reeleita. Desde que fui eleita, parte da oposição inconformada E desejei a ela pediu recontagem dos votos, sucesso, tentou anular as eleições sucesso. e depois passou a conspirar abertamente pelo meu impeachment. Desejei a ela sucesso na condução do seu próximo governo. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida, tchau, querida. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Lula. E acho estranho Por volta de 6 horas da manhã, os agentes com o mandado de condução coercitiva tiraram o ex-presidente Lula da sua casa. Eles não aceitam a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. A razão da posse do presidente Lula no ministério implica o direito ao foro privilegiado, ou seja, Lula para blindá-lo junto à Justiça Federal. escapa das mãos do juiz Sérgio Moro. prerrogativa de foro não é impedir a investigação. Agora precisa concluir a novela. Quem é o bandido e quem é o mocinho? Muniz. Eu sou atriz, diretora e tenho 68 anos. Meu nome é Valéria Alves, eu sou doutoranda em Antropologia Social na USP, estudo Relações Sociais de Gênero e Sexualidade. José, mestre de obra. Meu nome é Gilson Aparecido dos Santos, eu sou advogado. Meu nome é Helenildes, eu sou jornalista. Meu nome é Gilberto, eu sou professor na Unicamp. Nós estamos vivendo a tentativa de por fim ao Estado Democrático de Direito e à Constituição Democrática
que o nosso povo conquistou em 1988. Me chamo Eleidmar, sou agricultor, moro em Itapeva, São Paulo. Nesta mesma Avenida Paulista, alguns dias atrás, uma marcha verde e amarela gritava pelo fim da corrupção e pelo fim do governo Dilma. A elite batia panelas em suas sacadas de luxo e tirava selfies com a polícia. Fiquei espantado em ver a direita nas ruas, em um lugar que sempre foi nosso. Havia um clima de violência no ar. E pela primeira vez, desde a ditadura, tive medo de sair de vermelho. Tive medo de ocupar as ruas. Mas, caminhando por esta avenida, olhando para estas pessoas, para a sua diversidade, o medo desapareceu. A luta tinha apenas começado. O Cavaleiro da Esperança, esse homem que transformou o Brasil e que agora vai falar para vocês o maior presidente e hoje ministro, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse país precisa voltar a crescer. Esse país tem que ter uma sociedade harmônica. Esse país precisa voltar a entender que democracia é a convivência na diversidade. Eu não quero que quem votou no Aécio goste de mim. Não quero que eles exijam que quem votou na Dilma goste deles. O que eu quero é que a gente aprenda a conviver de forma civilizada com as nossas diferenças. Eu queria que todos vocês que são contra o golpe, que são favoráveis a que a Dilma tenha tranquilidade para governar este país, levanta a mão para a gente tirar a fotografia e mandar para a companheira. Ao ver essas imagens, me lembrei imediatamente das imagens que filmei em 1979, nas quais o mesmo Lula pedia à multidão que levantasse as mãos para apoiar a proposta de greve. Eu gostaria até que vocês levantassem o braço outra vez. Ficassem com o braço levantado, que é para todo mundo ver o que os trabalhadores de São Bernardo e de Adema Como se estes quase 40 anos se cristalizassem num único gesto e unissem aquela gestação do PT na consciência dos operários à resistência atual ao golpe. Impossível pensar no transe da esquerda sem pensar no PT. Quando as pessoas dizem é preciso, em primeiro lugar, se voltar para o PT, é porque leva em conta o PT como governo federal. E abandona, né, a trajetória histórica, né, de formação desse partido e do papel que ele teve em momentos muito significativos da história brasileira, da história política e da história econômica. O PT representou uma mudança na história partidária da esquerda. Ele começou como um partido de classe, não como um partido de intelectuais, estudantes, artistas, etc. E depois ele foi capaz de, ao arrebanhar os movimentos sociais, de se tornar um partido de esquerda de massa. Acompanhei o PT desde sua fundação em 1980. Vi com entusiasmo a união de operários, movimentos sociais, intelectuais, artistas e uma ala progressista da Igreja Católica com o objetivo de criar uma alternativa política para uma democracia que nem existia ainda. Desde então, o PT era uma espécie de guarda-chuva, sob o qual todas as outras tendências da esquerda se organizavam. Não fazia o menor sentido ser de esquerda e não ter qualquer relação com o PT. A partir de hoje, me considero com rompimento pessoal com o governo.
O governo pode ter que lidar com a debandada de outros partidos que hoje compõem a base. O PP tem uma reunião amanhã para discutir o futuro do partido. A partir daí, eu vou pregar que o PMDB rompa com o governo. Ainda não é o momento. Saia do governo. O PRB hoje não é mais base do governo federal. Uma das maiores derrotas políticas no mandato da presidente Dilma. O PMDB se retira da base do governo da presidenta Dilma Rousseff. Vamos ocupar! Vixe Maria! A política de coalizão se esfacelava na nossa frente. Em poucos dias, haveria a votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Arrepiava na luz do dia, tirava o sono de quem dormia, correu sem medo de dor de veco, arrepiou e não viu sal. Por todo o país, brotavam manifestações contra o golpe e a favor da democracia. As esquerdas se reorganizavam. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Largo da Batata, à ocupação pela democracia. A gente queria dar as boas-vindas especial para o pessoal que está no palco, que vai debater com a gente, que vai bater um papo com o tema resistência contra o golpe e por novas saídas. Muito obrigada pela presença, Guilherme Boulos, Leonardo Sakamoto, Juca Kifuri, Annelisa Assunção e Letícia Sabatella. Há duas coisas indefensáveis hoje no Brasil. Uma é o governo Dilma e a outra é o impeachment. Dilma é completamente indefensável porque não teve a coragem de adotar as políticas que garantiriam dignidade à população mais pobre, preferindo ações que mantenham o modelo de desenvolvimento vigente, enriquecendo os mais ricos. Não se faz compromisso que fira princípios. Os nossos princípios são acima de qualquer coisa, inclusive na manutenção do poder. Vocês já imaginaram o que é ganhar com Eduardo Cunha de aliado? Não, não. 1000 vezes seguir na luta. E a nossa luta deve ser a luta de uma verdadeira refundação do pensamento de esquerda no Brasil. E vai ter luta! Havia um evidente jogo político dentro da esquerda. E ficava cada vez mais claro que muitos grupos não se posicionariam contra o impeachment sem fazer a crítica, sem cobrar o PT pelos seus erros. Boa tarde, companheiros e companheiras. MTST! 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 Bom, pessoal, vamos começar mais uma assembleia nossa do Silvério, Che Guevara e Novo Pinheirinho para tratar das questões da nossa luta. Primeiramente, para a gente saber das ocupações que estão aqui, quem aqui é do Silvério de Jesus, levanta a mão. Che Guevara. Pinheirinho. Guilherme Boulos é uma das lideranças do MTST e tem a capacidade de verbalizar aquilo que muitas pessoas sentem. Já tinha ouvido falar muito dele e percebi que ele despontava
como uma das vozes da esquerda neste período. Era uma intuição. E, naturalmente, ele também não poupava críticas ao PT. Há espaço no Brasil para todos ganharem. Eu vou fazer aqui um grande pacto nacional, onde os de cima não vão perder e os de baixo vão ganhar também. Mas sem combater nenhum dos privilégios historicamente enraizados na sociedade brasileira. O projeto de esquerda, de fato, não foi implementado. Só que esse ganha-ganha, essa coisa meio mágica, como pode todo mundo ganhar? Isso se sustentou num processo de crescimento econômico. Isso só era possível quando o bolo aumentava. Na medida em que o cobertor está curto, você tem que puxar o cobertor para ou descobre os ricos ou descobre os pobres. Lamentavelmente, a Dilma, quando chega no segundo mandato e se vê diante dessa encruzilhada, opta pelo segundo caminho. A Frente Brasil Popular se formou ligada ao que historicamente é e foi o campo petista, de um campo que se articula há muito tempo, mais próximo do projeto do PT e de pensar alternativas para este projeto. A Frente Povo Sem Medo, que é a frente que nós participamos, tem um viés um pouco diferente. Ela faz um esforço de juntar segmentos do movimento social e popular com um campo que se construiu na oposição de esquerda aos governos petistas. Às vezes o pessoal pergunta, por que duas frentes? Eu acho, duas frentes, nós estamos bem, porque até um ano atrás era 50, 60 movimentos, cada um de um lado não tinha frente. Se a gente consegue preservar a diferença, a diversidade, mas ter a capacidade de unificar na ação, naquilo que nós temos de comum, acho que isso vai ajudar para o fortalecimento da esquerda no próximo período. É vermelhão, desde pequenininho, só menor bolado na favela do baixinho, não dá não, por isso eu mando assim. Canta favela, é vermelhão, desde pequenininho, só menor bolado. Há 14 anos atrás, pra cá, a minha vida melhorou, acredito que a de vocês também. Quem é favelado sabe que hoje tudo tá melhor. E não adianta vir tentar. Se nas urnas nós formos vencedor, vai até 2018 e nós vai tomar de novo. Nem tenta. Não adianta bater panela em prédio que não tá intimidando nós não. Sabe por que o pobre não bate panela? Porque a panela tá cheia, a barriga tá cheia também, tá tranquilão. As esquerdas dependem de análises. Elas fazem análise histórica, análise econômica, análise política, análise ideológica. E elas têm perspectivas para fazer essas análises. E é por isso que existe uma pluralidade, uma multiplicidade de compreensões de esquerda. E a gente usa esquerda no plural. A gente não fala as direitas, né? A gente fala as esquerdas. E a riqueza está nessa multiplicidade, porque são diferentes formas de análise, diferentes perspectivas, que você destruiria se você unificasse. Não pode unificar. Agora, essas análises têm alguns pontos em que há o bem comum. Então, em determinados momentos políticos ou sociais, você pode ter uma unidade. Fomos a Brasília filmar a votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Neste dia, o movimento estudantil, as centrais sindicais, os movimentos sociais e os partidos políticos de esquerda estavam lado a lado, depois de nem sei quanto tempo.
ministérios. Alguns devem ter visto na televisão, ela foi dividida por um muro, em 2 lados. O muro de Berlim. De um lado vão estar os que defendem o impeachment e que basta a gente olhar na cara deles. Vai ver quem é. É a classe média e a elite aqui de Brasília, né? Ali não vai ter um negro, ali não vai ter, vai ser difícil encontrar alguém que seja pobre. Hoje é um dia histórico para o Brasil. Hoje é um dia em que os rumos do nosso país vão estar em questão. Hoje é um dia que, se a gente for derrotado lá no Congresso, a gente vai ter que se preparar para muita luta para conseguir reverter esse estrago. MTST! A luta é pra valer! MTST! A luta é pra valer! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! E quem não pode ir com a formiga? E quem não pode ir com a formiga? Não atiça o formigueiro! Vai ter golpe, vai ter luta! Vai ter golpe, vai ter luta! O capital financeiro já não quer corromper políticos, influenciar a política, financiar deputados e senadores para chegar ao poder. Eles querem que os seus sejam o poder. Eles querem que os CEOs, os executivos das grandes empresas, dos grandes bancos internacionais, vão para o governo e governem em nome dos seus interesses. Votação em turno único do parecer da comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, pela admissibilidade jurídica e política da acusação. Não é uma história de ricos contra pobres, e nem da direita contra a esquerda, mas é a nação contra a corrupção. Eu voto sim, senhor presidente. Senhor presidente, o meu voto é contra o prosseguimento do processo de impedimento da senhora presidente. Senhor presidente, meu querido Brasil, pela minha família, pelos que me fizeram chegar até aqui, pelos médicos do Brasil para que sejam respeitados pelo próximo governo, pelos maçons do Brasil e pelo bem do povo brasileiro, eu voto sim, presidente. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra. Eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! Deputado Jean Willis do PSOL do Rio de Janeiro votou não, totalizando 78 votos. Meu país precisa de um novo rumo. Pela minha família, pelo meu Mato Grosso do Sul, eu voto sim. Impeachment já e viva o Brasil! No meu voto, presidente, eu entendo que não pertence ao governo, não pertence à oposição, não pertence ao meu partido e sequer pertence a mim. O meu voto pertence ao povo do Amazonas e majoritariamente o povo do meu estado do Amazonas vota pelo impedimento. Eu voto sim, presidente. O meu voto é homenagem às vítimas da BR-251. O meu voto é para dizer que o Brasil tem jeito. E o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão. Para que meu filho ou minha filha que vão chegar vivam num país de futuro. Pelo Rio Grande e pelo Brasil,
Sim ao impeachment! Pelo meu neto Pedro, pelo futuro dele que nasceu há 10 dias, por todas as famílias de bem do Brasil, meu voto é sim! Senhor presidente, por minha família, pela minha guerreira Chapecó, pelo meu estado de Santa Catarina e para quebrar a espinha dorsal desta quadrilha, eu voto sim, senhor presidente. Pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus eleitores que votaram em mim de forma... Senhor presidente, em nome do meu filho Edermaldo, filho de 4 anos, e do Rogério, que junto com minha esposa formamos a família no Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir. Pará, pela minha família, pela minha honra, pelas minhas 2 filhas, sim, contra a corrupção. E os médicos brasileiros, sim, contra a corrupção. Voto sim, sim. Todos nós estamos emocionados. Todos nós estamos atentos, julgando a nós próprios, respeitando consciências. Eu quero dizer ao Partido Progressista que afirmou que estou, mas em desacordo com a posição do meu partido. Eu quero dizer, meu presidente... Assistimos ao vivo a constrangedora exibição das entranhas do sistema político brasileiro. Eram estes os deputados que representavam o povo? Eles latiam e rosnavam em nome de Deus, da família e da propriedade, enaltecendo a tortura e a liberdade, como se essas duas coisas pudessem andar lado a lado. Repetiram tantas vezes a palavra democracia que esvaziaram seu sentido. Depois de 12 horas de trabalho, eu estava arrasado. Como se a luta dos últimos 30 anos tivesse sido em vão. E então, em meio a estas sensações, ouvi o som dos tambores. Tive a certeza de que resistiríamos. Uma frase dita por um deputado qualquer na votação do impeachment não saía da minha cabeça. Não é uma história de ricos contra pobres, e nem da direita contra a esquerda, mas é a nação contra a corrupção. Para ele, a nação era todo mundo, todas as classes sociais, os empresários, a elite. E a corrupção era o governo? Como era possível tamanha hipocrisia? A primeira coisa que uma esquerda teria que fazer é escrever e falar, apresentando uma análise da sociedade brasileira como institucionalmente corrupta, no seu cotidiano. E que, portanto, erguer a bandeira da luta contra a corrupção significa refazer a sociedade brasileira no seu todo. A construção de uma narrativa sobre a corrupção como o problema central do Estado já foi feita algumas outras vezes em nossa história recente. Ela foi aplicada contra governos nacionalistas, progressistas ou que defendiam políticas favoráveis aos trabalhadores. Assim aconteceu com Vargas, levando-o ao suicídio, com Juscelino e com Jango, derrubado pelo golpe de 64. E agora, contra os governos petistas.
Todos eles acusados de serem corruptos ou de usarem os mecanismos da corrupção. Não estou dizendo com isso que não tenha havido corrupção nestes governos. Acho, sim, que o PT tem que prestar contas à sociedade sobre o problema da corrupção. Só que não é isso que está sendo discutido. Campanhas pela moralidade como esta estão entre as armas mais antigas e eficazes da disputa política no Brasil. O que aconteceu nas últimas décadas foi que o capitalismo, a pouco e pouco, se foi libertando de todas as regulações que existiam a nível nacional. E foi fazendo com que, mesmo as organizações das Nações Unidas, que regulavam um pouco o capitalismo global, fossem substituídas pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. São eles hoje que regulam, juntamente com os grandes bancos, são 5 ou 6 investidores institucionais que dominam todos os mercados financeiros. Vocês acreditam que pode haver uma mão invisível do mercado quando o preço do petróleo desce 50% de um dia para o outro, uma semana depois de ser aprovado o orçamento da Rússia, que foi feito na base de o barril de petróleo a $100 e na semana seguinte cai para 50. Mão invisível, mercado, decisão política. Ajoelhar a Rússia, ajoelhar a Venezuela, ajoelhar o Irão e destruir as possibilidades que eles teriam naquele momento. Portanto, o capitalismo sempre foi político e sempre vai ser político. O que está acontecendo hoje é uma disputa pelo poder, sem mais nem menos. E nesta disputa, o capital financeiro e os interesses privados ditam as regras e estão mais fortes do que nunca. E eu me pergunto, qual discurso nós vamos adotar? O discurso moralista, que criminaliza e desqualifica a política, colocando todos os partidos no mesmo saco? Ou o discurso político, que envolve a disputa do poder e de um projeto de nação? Nós estamos num momento no nosso país que há o esgotamento de um ciclo, né? Que não é apenas um ciclo da esquerda, esgotamento de um ciclo político e social no Brasil. O ciclo petista não tem mais condições de dar resposta às demandas de um projeto de esquerda no país. Não unifica mais a esquerda, o PT. Surgem novos movimentos que não têm nenhuma referência nisso. Sofre críticas justas e brutais de setores amplos da esquerda, da sociedade, por todos esses limites. E também é atacado pela direita, porque quando o ciclo se esgota, surgem as alternativas para a sociedade. Qual é a saída, não é, para o fim desse ciclo? Ciclos não se encerram nem surgem do dia para a noite. E o PT ainda representa a principal força partidária no Brasil. Para mim, ele ainda tem um importante papel a cumprir na esquerda brasileira. A trajetória dele foi que ele perdeu num dado momento, quando ele virou uma máquina burocrática eleitoral, mas que ele recupera porque ele tem uma história poderosa, é a imersão dele em tudo que acontece na sociedade, de preferência sem se preocupar em ser a vanguarda disso ou o representante disso, mas de ser parte disso.
O Dia Internacional do Trabalho é talvez uma das datas mais importantes e simbólicas para a esquerda. É o dia em que a luta dos trabalhadores é celebrada. As infindáveis, as incansáveis lutas. Na década de 80, a classe trabalhadora e os sindicatos ganharam as ruas e mudaram a história. Hoje, outras vozes se erguem, com outros discursos e outras identidades. Um importante desafio que a esquerda tinha pela frente era entender como se dava a luta de classes hoje e como criar pontes entre os diferentes movimentos sociais e populares. A ideologia neoliberal é de que não existem classes sociais. Cada indivíduo é um investimento que a família faz. E esse investimento faz com que cada indivíduo pense a si próprio como uma empresa. Ele é o empresário de si mesmo. Então, o que você desenvolve é um individualismo levado ao ponto máximo, porque cada um se pensa como empresa de si próprio. Esse individualismo levado à competição no seu ponto máximo e o desencargo por parte do Estado e por parte das empresas de todos os direitos desse sujeito. Então, você corrói por dentro a classe trabalhadora. Os jovens trabalhadores não se veem mais como trabalhadores. Essa é a grande ideologia neoliberal, da medianização da sociedade inteira, a perda da referência de classe social, o individualismo competitivo, a privatização de todos os direitos e a ideia de que se você consegue todos esses elementos como empresa de si próprio, você entrou no campo da meritocracia. Isso se chama a meritocracia, né? Ou seja, fazer o indivíduo acreditar que tudo isso ele obteve por mérito próprio. E ele mergulha nessa exploração de cabeça erguida, achando que ele é parte do sistema. É uma tragédia. No Vale do Anhangabaú, uma coisa me chamou a atenção. A promiscuidade na política, na mídia e no judiciário era tanta que a pornografia talvez fosse a única maneira de falar sobre o cenário político que enfrentávamos. Entre 1950 e 1970, vivemos tempos de profundas transformações em todo o mundo. O movimento negro, o movimento das mulheres, a ofensiva socialista. A partir da década de 80, no Brasil, os povos indígenas entraram para o cenário político do país e, desde então, têm brigado para afirmar sua voz. Me perguntava qual o papel que esses movimentos tinham no processo político atual.
estamos na Universidade de São Paulo em um debate sobre os rumos da esquerda no Brasil. Boa tarde, pessoal. O deputado Jean Willis está a caminho e para não atrasar muito a mesa, a gente vai começar. Não era mais possível esconder que o país estava dividido e era a hora dos intelectuais se posicionarem. Num projeto de longo prazo, não estou falando agora dessa situação, que é praticamente uma situação emergencial de defensiva, mas numa perspectiva de longo prazo de transformação do Brasil, a lição que resta é que será necessário contar com as forças populares elas mesmas. E se elas serão capazes de produzir essa transformação, não sei, é um grande ponto de interrogação para o futuro. Existem muitos teóricos americanos que estão falando isso. O confronto hoje é entre dois tipos de capitalismo, um capitalismo de Estado e um capitalismo de livre mercado no vocabulário deles. Ora, esse capitalismo de Estado, eles identificam aonde? Na China, na Índia, na Rússia, no Irã, em todos os regimes bolivarianos e por aí vai. O colapso do lulismo, que a meu ver não terminou, mas sofreu uma enorme derrota agora, está sofrendo uma enorme derrota, implica também numa derrota do conjunto da esquerda. O afeto que o poder produz normalmente é melancolia, né? Porque é só possível, de fato, comandar um povo melancolizado, né? Ou seja, um povo que não acredita mais na sua força, que se vê com uma desagregação completa da sua capacidade de ação. Quando a gente pensar, então, em esquerdas e no rumo das esquerdas, nós temos que pensar nisso, numa sociedade cada vez mais complexa, em que não temos mais identidades fixas, mas identificações e que somos interpelados o tempo inteiro a assumir diferentes posições de sujeito. Então, esse é um desafio. Como construir uma agenda comum, como construir solidariedade, como construir pontes quando nós temos abismos e buracos por todos os lados. Na década de 60, foi parte da classe média e, sobretudo, os estudantes que saíram às ruas. Eu era um deles. Vivíamos o espírito de uma geração. E era a ideia da luta de classes que nos orientava. Como para mim, com a formação que eu tive, classe é aquilo que é definido pela forma da propriedade, né? E, portanto, aquele que detém a propriedade privada dos meios de produção é uma classe, aquele que detém a propriedade privada da força de trabalho é outra, e aquele que não detém nenhuma nem outra é outra classe. Então, por mais que a sociedade se diversifique, por mais que a economia tenha mudado, por mais que a classe trabalhadora tenha sido fragmentada e dispersada, eu não sei pensar sem a noção de classe, né? Então, tanto que quando me perguntam, bom, e como repensar a esquerda? Eu costumo dizer, eu não sei. Porque para repensar a esquerda, para mim, é preciso repensar e reencontrar o lugar onde a gente pode definir a classe. No movimento estudantil daquela época, éramos comunistas, socialistas, marxistas, radicais de esquerda. Eu também não conseguia ver o mundo por outro prisma que não o da luta de classes. Questões como o racismo, o machismo ou a homofobia não eram prioridade para muitos de nós. Convivíamos sem muitos conflitos com estas questões. É um desafio para a minha geração rever esses conceitos. É uma obrigação histórica. O cara que é um trabalhador oprimido do ponto de vista da relação de classe, que luta por melhores condições de trabalho e que pede salários mais justos, chega em casa e bate na mulher, que está em casa trabalhando, cozinhando para ele. E ele não só bate na mulher, como essa mulher que é oprimida na relação de gênero com o marido, expulsa o filho gay e a filha trans de casa. Então as questões não são tão simples de tratar nessa sociedade. Há muita gente que é de esquerda politicamente e socialmente são fascistas, são reacionários. O que acontece é que realmente hoje a juventude está extremamente alerta para isso e não aceita essa incoerência. E, portanto, está a dizer-lhes, se vocês querem ser desta esquerda, não quero. Mas eu também não, obviamente.
Eu voto pela admissibilidade. O processo de impeachment é eminentemente político. Mas se não explicarmos bem, vai ter um cheirinho de golpe. Quem deu início? Eu não o faço por nenhuma motivação de natureza política. A esse golpe. Embasamento disso. Senhor Eduardo Cunha. É única e exclusivamente. Por vingança. Única e exclusivamente. Porque nos recusamos. Única e exclusivamente. Dar a ele os votos. Única e exclusivamente. Para que ele fosse absolvido. Única e exclusivamente de natureza política. Uma chantagem. A minha posição será fazendo uma chantagem. E eu não sou mulher para aceitar chantagem. Michel Temer assumiu a presidência após o afastamento de Dilma Rousseff. É tudo rato, armaram esse golpe pra chegar lá no Planalto. É tudo rato, Michel Temer, seu golpista, não merece em cima da toa. É tudo rato. O Levante ele surge em 2006. Ele, na verdade, é fruto de um conjunto de reflexões dos movimentos populares, especialmente do campo. Percebem que nas periferias do país cada vez mais se avolumam, né, jovens que não têm acesso a qualquer direito. E esses jovens são constantemente disputados pelos aparelhos conservadores da direita, pela mídia, pelas ONGs, pelas igrejas neopentecostais, pelo tráfico, inclusive. Nós fomos desafiados, né, a construir uma experiência organizativa de jovens nas periferias. A nossa luta é todo dia. O povo tá na rua pela democracia. Queremos direitos pela democracia. Somos contra o golpe pela democracia. De hoje, o primeiro dia onde começa esse governo golpista do Michel Temer, para mostrar que, assim como hoje, todos os dias vão ser dias de luta. No primeiro dia do governo Temer, São Paulo estava em chamas. Ao mesmo tempo que o Levante escrachava a sede do PMDB, a Avenida Paulista estava tomada por uma manifestação. A esquerda lutava. Cadê o povo negro que quer derrubar o Temer? Cadê os LGBTs aqui que querem derrubar o Temer? Eu falo em nome das companheiras pretas que estão lá embaixo na base da pirâmide, que só é mais mal empregada do que as mulheres transexuais. Nós, que somos deixadas de lado pelos nossos companheiros, criamos nossos filhos sozinhas, e nós vamos dizer para os nossos filhos que nós estávamos lá! Nós estávamos lá! Nós fizemos! Fora Temer! Fora beijo homem! Beijo mulher! Tenho o direito de beijar quem eu quiser! Eu beijo homem!
Para pensar na luta de classes hoje, teremos que alargar muito nosso horizonte. Incluir pautas transversais. Dar lugar a vozes historicamente marginalizadas, inclusive pela esquerda. Nós achamos que a luta pela igualdade hoje é o principal paradigma de quem quer ser de esquerda. É você todos os dias lutar, convencido de que todos os seres humanos somos iguais. Segundo, eu acho que ser de esquerda hoje, nós temos que romper com uma certa tradição teoricista, acadêmica, que tem ainda influência, de você apenas defender ideias. Mas só defender ideias não resolve. Ser de esquerda é ter a vontade política de organizar as massas para que elas lutem contra essas estruturas injustas. O presidente me deu um voto de confiança. Hoje o jornal Folha de São Paulo Vou pedir licença do Ministério. divulgou trechos de uma conversa entre o ministro e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Os dois reclamam do andamento da Operação Lava Jato. Jucá fala que tem que resolver a situação e diz que é preciso mudar o governo para estancar o que chama de sangria, uma menção às denúncias contra empreiteiros e políticos. Sérgio Machado então propõe um acordo nacional quando Temer assumir o poder, com o Supremo com tudo. Machado concorda e diz que aí as investigações parariam. Estancar o que chama de sangria. Eu queria registrar. Esse mesmo caldo que gera um fortalecimento da direita também abre uma avenida para um projeto de esquerda novo, inventado. As soluções de acordo, de pacto, faliram, né? Deram no que deu, deram nisso. E aí é o momento de discutir, de colocar na mesa a reinvenção da esquerda, a reinvenção de um projeto de esquerda. O que é esse novo ciclo de esquerda no país, né? Quais seus atores, quais seus desafios, qual o seu programa, o seu projeto. Qual é a democracia que nós queremos? É a democracia que mata a juventude negra na periferia, onde as mulheres não podem decidir sobre seu corpo, onde 1% tem mais que os outros 99%, a democracia onde 6 famílias decidem o que vai ser comunicado no país. Mexer em direitos trabalhistas, mexer em previdência social, alterar programas sociais, questões que toquem essencialmente na vida do povo não possam ser decididas por um governo sem plebiscito. O tema da democracia, nós devemos trabalhar para radicalizar. Vamos! Vai! Quem foi às ruas fazer a luta política foi a juventude, foram os militantes organizados da CUT, do MST, da UNE. O povão, os 80% da classe trabalhadora, não foi para as ruas até agora. E a força da esquerda, a força da classe trabalhadora está no seu número. Se nós não conseguirmos botar a classe trabalhadora na rua, nós não teremos força suficiente para enfrentar a direita. A Casa Grande pira!
não vai resistir. Votaram sim 61 senadores. Prometo. Votaram não 20 senadores. Isto é golpe ou é farsa? Manter. O Senado Federal Não tinha moral para julgar a presidente da República. Defender. É um absurdo, senhores. E cumprir a Constituição. Senhora Presidente da República cometeu os crimes de responsabilidade. Isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. Observar as leis. Editar decretos de crédito suplementar. Promover o bem geral do povo brasileiro. Sem autorização do Congresso Nacional. Sustentar a União. Não é justo. A integridade. É um absurdo, senhores. A democracia foi julgada comigo. É um verdadeiro absurdo. E a independência do Brasil. Está encerrada esta sessão de julgamento. Infelizmente, nós perdemos. Pedindo licença, humildemente, para a gente falar um pouco do que a gente sente aqui. Repete assim comigo, ó. A juventude popular em BH aqui não treme. Primeiramente, fora Temer! A juventude popular em BH aqui não treme. Primeiramente, fora Eu não tenho a menor dúvida de que o caminho para a gente reconstruir um projeto da esquerda no Brasil passa por um novo ciclo de mobilização social. E o protagonismo disso é dos movimentos sociais e populares. Retomar profundamente um trabalho de base, conseguir fazer isso com uma conexão com as redes sociais, estabelecer a ponte com esses novos movimentos, né? Com pautas mais transversais. Não. Esses desafios estão colocados para o movimento social brasileiro. Atender ou não esses desafios é disso que vai depender o futuro da esquerda. Meu nome é Lira, eu tô ajudando aqui a construir a nossa mística. A mística, ela começa com uma primeira parte falando sobre a conjuntura que a gente está vivendo e de onde a gente está vindo. Então os rimadores prepararam uma rima maravilhosa, falando o nome das quebradas, das cidades e dos lugares de onde o levante está vindo de todo o Brasil. Essa rima termina com uma música que eu acho que a maior parte de vocês já sabe, mas vamos dar uma ensaiadinha aqui, que é aquela. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer que é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer que é nós por nós. Mais uma. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer que é nós. A juventude, né? Hoje o que a gente chama de juventude é quem nasceu no meio pro fim dos anos 80 para diante. Ou seja, a gente é justamente a juventude, a geração que só viveu a democracia brasileira, né? E a gente, por só ter vivido isso, a gente olha para essa democracia e a gente acha ela muito distante da gente, né? Ela faz a política ser de uma forma, que acho que ela é uma grande conquista, né, frente ao que a gente tinha antes na história do Brasil, mas ela é uma democracia que ela é muito insuficiente, que a gente não se vê nela, né? A gente não vê mulheres, a gente não vê jovens, a gente não vê negros, não vê indígenas, não vê LGBTs, não vê gente diferente. Você vai lá olhar, é só um padrãozinho de gente, né? E eu acho que isso que a gente faz é muito importante porque a gente constrói uma política em que cabe todo mundo do jeito que quiser falar, do jeito que quiser se vestir, sabe? Assim, com a expressão cultural que quiser. Isso cabe na política e a gente entende o potencial político de todas essas expressões.
Bom dia, companheirada! Eu queria iniciar fazendo uma reflexão, perguntando por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui, companheiros e companheiras, porque nós somos juventude da classe trabalhadora, porque lutar para nós não é apenas uma escolha, embora também seja uma escolha, mas não é apenas uma escolha. Lutar para nós é uma necessidade. Nós estamos aqui porque herdamos um Brasil com quase 400 anos de escravidão, com muita desigualdade social, com muito racismo, muita LGBTfobia, muito machismo. E herdamos também a história e a luta de Zumbi, Dandara, Helenira Rezende, Marighella. Nós somos a continuidade da luta desses companheiros e companheiras que nos antecederam. E nós temos uma responsabilidade histórica de assumir a tarefa do nosso tempo histórico. 2016 é a nossa vez. A rebeldia da nossa juventude tem lado, tem classe. A rebeldia da nossa juventude é povo trabalhador e trabalhadora tomando poder nesse país. A nossa rebeldia é... A nossa rebeldia é... Medo sem medo de lutar aqui. Esse projeto de governo não passará. Terence. Que tira direitos do povo. Estado de êxtase. Exaltação. Conjuntura aflitiva ou perigosa. Momento crítico. Crise. Perigo. Estado de confusão dos sentidos provocado por mudanças ou transições violentas. E quem não pode ir com a formiga? É muito difícil falar sobre a história no tempo presente. No momento em que vocês assistem a este filme, muitas coisas terão acontecido na história brasileira. Os diferentes movimentos e grupos da esquerda terão feito muita luta contra o desmonte dos direitos sociais conquistados duramente desde a redemocratização. Gosto de pensar que as esquerdas vão avançar, que iremos virar o jogo, que o que estamos passando irá servir de estímulo para que uma nova esquerda se erga, mais amadurecida e coesa, quem sabe. Vamos brincar! Gosto de pensar que a política invadirá as ruas e tomará de assalto a vida das pessoas. Mas já vivi uma ditadura. Sei em minha própria carne que as elites são capazes de tudo para se manter no poder. De nada vale ser de esquerda se não estivermos dispostos a lutar. Se há algo que neste momento traduz o que sinto, esse algo é ocupar e resistir.
Bora! Joga aqui, ó. Joga aqui, ó. Bora. Vem. Joga por aqui, não dá nada. Pode jogar. Ô, companheirada, vamos trabalhar. Vamos descruzar o braço e começar a montar barraco. Vamos, gente, acelera. Vem. Já era, já tá um barraco já. Quero agradecer a cada um de vocês de contribuir com esse esforço, tá lutando por aquilo que é um direito nosso. E o papel de cada um de vocês é fundamental.